Antes de eu falar aqui sobre a contestação, opa, volta lá. Gente, eu sempre uso essa frase, que eu lembrei aqui agora, e eu uso muito essa frase, eu acho importante colocar ela aqui de novo. Por trás de um mau comportamento existe sempre um pedido de ajuda, né? Eu já falei isso várias vezes. Então, assim, ó, quando a criança se joga no chão, se ela nega o seu colo, se ela tá chorando desesperadamente, se ela tá jogando as coisas no chão, ela tá dizendo para você: olha, eu não estou aguentando mais, tá muito difícil para mim, me ajuda, pelo amor de Deus. Tá? Então, por trás de um mau comportamento existe um pedido de ajuda. Lembra que eu falei lá no começo? Por trás de uma birra existe um sofrimento para a criança, que ela não está sabendo lidar. A gente tem que tentar identificar o que é para poder ajudar. Se for uma necessidade básica não atendida, a gente vai acolher e vai tentar atender a necessidade dela, tá? Agora, vamos imaginar uma outra situação. Aqui, ó. O segundo ponto, contestação dos limites ou frustração. Pensa numa comida que você adora. A gente, eu falo de comida porque eu amo comer, mas pensa numa coisa que você adora, tá? Vamos imaginar que você quer uma comida, vai, que você quer comer aquilo, que você está sonhando com aquele negócio, e você está com aquela comida na mão, e aí vem alguém, tira da sua mão e fala assim, não pode. Imagina como que você vai se sentir. Se alguém tira aquele mousse maravilhoso, aquela torta deliciosa da sua mão e fala assim, não, você está de dieta, não vai comer isso aqui não, estou te proibindo. Como que você vai se sentir? Pensa bem, gente, quando você tem muita vontade de alguma coisa e você não tem acesso àquilo, ou alguém tira aquilo de você, ou alguém diz um não para você. Não vai, não pode, não quer, não vai dar, não vou deixar. Não dá um sentimento de raiva? Você não sente um estresse? Você não sente uma frustração? Isso é frustração, não é? Você não pode fazer o que você quer, você não pode ter o que você quer. Vamos voltar agora para a criança de novo. Ela sente exatamente a mesma coisa quando você fala não para ela. Tá? Então ela está lá dentro da loja de brinquedos, ou ela tá na casa de um amigo e tem que ir embora, e ela tá brincando, tá legal pra caramba, e você chega lá e fala, tem que ir embora, vamos embora. Ou você tá lá na loja de brinquedos, ela quer catar todos os brinquedos, e você fala, não, esse aqui não pode, não, esse aqui não, não, hoje a gente veio comprar brinquedo pro amiguinho. Como que ela vai se sentir? Ou outra situação também, ela tá numa loja com você, uma loja de adulto, de decoração. E aí ela vê um objeto super legal lá, que brilha, de vidro, que pisca, ela acha super interessante, mas aquilo é perigoso, pode quebrar, pode danificar, pode machucar. Né? Então, assim, para a criança é super interessante, ela acha legal aquilo lá, ela quer subir na escada, ela quer pegar aquele negócio que brilha na mão, ela não tem noção do perigo, tá? Então, você dizer não para a criança não significa que você não vai dizer não, mas se coloca no lugar dela, é isso que eu quero, que você, primeiro, no primeiro momento, é se colocar no lugar dessa criança, que aquela situação para ela é atrativa, e você dizer não para ela é a mesma coisa de uma pessoa proibir você de fazer algo que você quer, ou de comer uma comida que você quer, ou de dizer um não para você. Você vai se sentir frustrado. Outras situações que frustram a criança. Ela quer calçar o sapato sozinha, ela ainda não consegue. Ela quer comer sozinha, mas a comida cai da colher. Ela não tem ainda a destreza. Por quê, gente? Porque ela ainda está desenvolvendo essas habilidades. Não é que ela não é capaz. É que nessa faixa etária dos 2 anos, ela ainda não consegue. Ela precisa aprender. Ela precisa passar por um processo. E ela não tem essa paciência. Ela tem pressa. Ela quer para agora. Ela quer amarrar o sapato. Ela quer que a comida entre direitinho na boca. Tá? Então, ela se frustra porque ela ainda não consegue. Quando você diz não para ela sente exatamente a mesma frustração que você sente quando alguém diz não para você. Quando as pessoas não fazem as coisas do jeito que você quer, ou quando você tem que esperar para receber as coisas. Os sentimentos, eles são iguais. Somos todos seres humanos suscetíveis aos mesmos sentimentos. O que muda é a forma como a gente lida. São as habilidades que a gente tem para entender o que é que está acontecendo e resolver aquela situação. São as habilidades que a gente tem para entender que, tá bom, as pessoas não vão fazer tudo o que eu quero, ok, vou ter que lidar com isso então. Né? As habilidades que a gente tem para entender que a gente vai ter que esperar, que a gente vai ter que fazer alguma coisa diferente para conseguir o que a gente quer. Eu quero ganhar dinheiro. Tá bom, mas então você vai ter que trabalhar, né? Porque a mesada do papai já não tem mais. Então, você sabe que você tem que agir diferente para ter o resultado que você espera. Então, nessas situações da contestação dos limites, né, ou de uma frustração que a criança está vivendo, seja pela própria inabilidade ainda do desenvolvimento dela, por uma situação normal da vida, ou seja por um limite que você está colocando, por algo que é perigoso, que precisa restringir, né, a liberdade dela ali, são situações semelhantes para ela com a necessidade básica não atendida. Então, igualmente ela vai chorar, porque é o que ela sabe fazer, lembra?
Porque ela acha que se ela chorar, você vai resolver o problema dela, igual a necessidade básica. Ah, eu estava com fome, cansada, com sede, eu chorei, eu vou ter eu vou ter essa necessidade atendida. Então, quando eu era bebê, eu também tinha necessidade atendida. Então, agora, de repente, se eu quiser esse chocolate aqui na prateleira do mercado, se é um escandalozinho aqui, vai resolver. Isso não é consciente, tá, pessoal? Não é uma. Ó, vamos pôr isso aqui, ó. Falar português claro aqui. Criança não manipula. Por quê? Ela ainda não tem condição psicológica nem neurológica de fazer isso, manipular. Isso é uma atitude dos adultos. Nós temos malícia para fazer isso. A criança, não. Então, não é manipulação, tá? É uma atitude inconsciente da criança. Ela não faz por mal, ela não faz porque, tipo assim, eu vou tramar contra ele aqui agora. Tá chegando a prateleira do chocolate. Ah lá, estamos chegando perto. Eu quero chocolate. Eu vou fazer um escândalo aqui que eu vou ganhar esse chocolate. Não tá funcionando, então agora eu vou me jogar no chão que vai dar certo. Ela não faz isso dessa forma, gente, de forma consciente. Parece, tá? Mas não faz. Ela faz isso de uma forma inconsciente, né? E porque existe um histórico de aprendizado, porque no passado funcionava. Então, ela acha que vai funcionar agora também. E para ela, assim, mas por que não está funcionando? Como assim? Por que não está funcionando agora? Ela também fica confusa do porquê que aquilo não está funcionando agora. Tá? A criança, ela não vai conseguir chegar para você e falar assim, não gostei disso aí não, hein? Tô frustrada pra caramba, hein? Pensa. Ela pode até fazer isso, gente. Se você ensinar, tá? Se você ensinar, ela pode até conseguir chegar para você e falar: tô frustrada, não tô gostando disso aqui, não. Lá por volta de 8, 9, 10 anos, como eu falei, se você ensinar. Mas aqui, na primeira fase da infância, ela não consegue te dizer que ela tá frustrada ou que ela não tá sabendo lidar com o que ela sente. Beleza? É normal, então, que ela chore e que ela se desespere nessas situações, e a gente fica mais sob controle do olhar e do julgamento das pessoas lá fora do que da condição da criança. Então, esse é um outro erro que a gente comete. A gente se preocupa mais com a vergonha que a gente está passando. Meu Deus do céu, olha a situação, vão achar que sou uma péssima mãe. Meu Deus, os vizinhos vão chamar o conselho tutelar. Nossa senhora, vão taxar meu filho, que vai me birrento. Ai, que vergonha, que eu tô... Então, a gente fica sob controle disso e esquece de olhar para o sofrimento da nossa criança. Vão falar que eu não sei educar essa criança. E a gente esquece, gente, que frustração dói, que é um sofrimento, que a gente também sente isso. E que quando a gente sente isso, a gente não quer ser julgado, a gente quer ser acolhido, tá? Renata, então a gente tem que dar para a criança tudo que ela quer para ela não se frustrar e para ela não chorar. Pelo amor de Deus, gente. Vocês não vão sair falando por aí que eu disse isso, hein? Pelo amor de Deus. Se você não disser não para sua criança, alguém vai dizer. A vida vai dizer. Não é verdade? Então, o que a gente tem que fazer é ajudar a criança a lidar com isso. Vamos dizer não, sim. Não pode relar no vaso porque quebra. Eu preciso pagar esse vaso se você quebrar. Não vai subir na escada porque você pode cair e se machucar. Essa escada é muito íngreme, ela é perigosa. Não vai comprar o chocolate no mercado porque você não pode comer chocolate ou porque eu não quero te dar o chocolate ou por qualquer motivo, tá? Então, a gente vai colocar o limite na criança, sim. Como, Renata? Como é que põe o limite? Nós vamos enfrentar essas situações de cabeça erguida, como a gente faz tudo na nossa vida. É vivendo a birra que a gente vai lidar com ela, é vivendo a birra que a gente vai ensinar a nossa criança a lidar com o que ela está sentindo. Para que a criança possa aprender a resolver os problemas dela, sem chorar, sem gritar, sem se jogar no chão, ela precisa passar por essas situações e aprender a fazer diferente. Então, ela tem que enfrentar o não, ela tem que enfrentar a frustração, ela tem que receber limite, ela tem que chorar para que seja uma oportunidade de você ensinar algo diferente para ela. Então, você vai continuar dizendo não para sua criança. Você vai continuar dizendo para ela que tem que ir embora da casa do amigo, não tem jeito. Você vai continuar dizendo que os brinquedos são da loja, que a gente precisa pagar por eles e que hoje não. São coisas da vida, faz parte ela aprender que ela não pode ter nem fazer tudo que ela quer só porque ela acha legal. Mas então vai ter situações em que não vai ter jeito e ela vai chorar. Sim, vão ter situações que não vai ter jeito e ela vai chorar. Como aquela situação do Lucas, por exemplo, que era uma necessidade básica não atendida, mas que não teve como evitar. Porque nem sempre a gente vai conseguir evitar, gente. Não é porque a gente vai, às vezes, poupar a criança, né, de uma festa muito longa, vai lá, leva lanchinho na bolsa, leva água, a gente vai se prevenir, mas tem momentos em que o cansaço vai bater, às vezes ela não vai conseguir dormir, às vezes ela vai estar super estimulada, às vezes vai ter uma comida ali que ela não quer comer e vai, eventualmente, isso vai acontecer. Às vezes vai ter um limite que você vai ter que dar para ela, que vai acontecer o choro, tá? Então, assim, se a gente não colocar limite agora na infância,
A criança vai se tornar um adulto sem limites. E aí eu te pergunto, quantos adultos sem limite você conhece? Eu tenho certeza que você tem uma lista. Se não são próximos de você, você vê aí na sua vida, na fila do banco, você vê no trânsito, um monte de gente sem limite, achando que é o rei do pedaço, que tem preferência, tá? Então, vamos aproveitar esse momento que está nas nossas mãos ensinar os nossos filhos, que a gente pode ensinar do jeitinho que a gente acha melhor, transmitindo os nossos valores para eles. E fazer o que tem que ser feito, tá? Mas, considerando que vai ter choro de vez em quando, que vai ter contestação, que a criança vai bater de frente, que a criança vai demonstrar o que ela sente e que tá tudo bem. Ela precisa passar por isso para ela aprender a fazer diferente. Ok? O que a gente vai fazer, então, quando o motivo da birra for uma contestação de limites ou frustração? Acolhimento sempre. A gente sempre vai dizer que entende a situação, que no lugar dela você também ia estar se sentindo assim, ou que você já se sentiu assim, que você também já passou por isso. Mas, e aí você coloca o limite. Se for necessário, né, retirar a criança do ambiente, vamos supor que ela está querendo fazer algo que coloca ela em risco, e oferecer os recursos para ela se regular, né? Gente, quantas vezes eu já voltei dos lugares com a criança se esgoelando na cadeirinha do carro, porque queria ficar, porque queria fazer alguma coisa, porque queria o que não podia, porque já tinha dado a hora, porque eu falei um não para ela. Quantas vezes, no caminho lá, chorando, se acabando de chorar lá na cadeirinha, o que eu ia fazer? O que eu tinha que fazer? Acolhimento. Sinto muito, mas infelizmente já deu a hora da gente vir embora, precisamos ir embora. Paciência, deixa ela extravasar e ajuda ela a se regular. Ofereça os recursos para ela se regular e para ela ir aprendendo a ter esse autocontrole sobre as emoções dela, né? Então, ó, tudo bem, você chorou, você se expressou, você botou para fora. Agora, vamos respirar fundo e tentar se acalmar? Ensina ela a respirar, tem um monte de técnica para isso, né? Ó, inspira, na hora de inspirar, você fala para ela, cheira a florzinha e assopra a velhinha. Isso é clássico, tá? Vamos cheirar a florzinha, soprar a velhinha. Você quer um colo? Vem no colinho aqui, ó. Vem cá, te dou um abraço, eu te ajudo. A mamãe tá aqui. Tô aqui para te ajudar. E aí você vai ajudando ela a se regular emocionalmente. Lembrando, gente, que tudo é um processo. Não é na primeira vez que ela vai entender. Não é na primeira vez que você falar para ela que não pode pegar o brinquedo da loja, que não significa que na próxima vez que ela for para a loja ela já entendeu. Vai um tempo para ela ir assimilando isso. Ah, tem coisas que numa primeira vez, às vezes a criança entende, beleza, mas tem situações que não. Então, tudo é um processo. E sempre vão ter situações novas que ela ainda não viveu, que ela não sabe o que fazer, tá? Então, a gente tem que ter essa paciência de entender que ela vai aprendendo com o tempo e com a experiência, conforme ela vai vivenciando. E isso, gente, vai até 4, 5 anos, mais ou menos, tá? Depois, às vezes, vira episódios de desobediência, mas se a gente for ensinando, isso vai diminuindo cada vez mais. Se você não ensinar, isso vai se arrastando e vai piorando e vai aumentando de frequência, tá? Então, o que vai caracterizar se a birra vai diminuir ou não? É você ser coerente no que você fala, consistente, ou seja, fazer sempre do mesmo jeito e persistir na regra. É não, tem que ser não toda vez. Se você cede uma vez ou outra, aí tem um perigo, tem uma pegadinha. Se você cede de vez em quando, lá na cabecinha da criança, fica assim, tipo, um dia eu consegui. Um dia ela me deu enquanto eu chorava. Um dia, enquanto eu estava jogada lá no chão do supermercado, o chocolate apareceu. E aí complica. Aí sim complica. Então, não é que você nunca vai dar o chocolate para a criança, mas é sob a condição de birra. Essa é a questão, tá? Resumindo, birra, eu vou ilustrar para vocês isso aqui que eu acabei de falar. Birra é uma comunicação inadequada, porque a criança ainda não sabe como fazer de outra forma, e é dessa forma que ela aprendeu e que funcionava até agora, certo? Funcionava até aqui, ela vai fazer desse jeito. Agora a gente tem um trabalhão danado que é ensinar ela a fazer diferente. Quem falou que educar era fácil, gente? Não porque, Renata, que é tão desafiador, que é tão difícil. Porque é um momento de ensinar uma nova habilidade. E isso demanda tanto da criança quanto da gente. Pensa na criança aprendendo a andar de bicicleta. Quanto tempo vai durar? Pensa na criança aprendendo a ler e a escrever. Quanto tempo vai durar? É isso, tá? É sobre um processo. O processo de acolher e agir diferente, oferecer recursos para ensinar essa criança a agir diferente, precisa estar claro para nós. Como que a gente vai atuar? E nós precisamos também ter habilidade de autorregulação, porque a gente só consegue ensinar aquilo que a gente sabe, não é verdade?
Você não sabe, não consegue ensinar matemática para criança se você não souber matemática. Você precisa aprender primeiro para poder ensinar. É claro que existe o temperamento da criança. O que é o temperamento? Algumas crianças podem ser mais resistentes a esse novo aprendizado e outras crianças podem aceitar melhor esses processos de novo aprendizado. Tem criança que você vai falar 2, 3 vezes, ela vai entender. Tem criança que vai precisar falar 15 vezes, 50 vezes, tá? Então, depende também do temperamento da criança e de quanto tempo faz que está estabelecida essa circunstância. As crianças que recebem muitas coisas sobre a condição de birra, elas vão ter mais dificuldade para mudar esse comportamento e os pais também vão ter mais dificuldade em manejar diferente e em persistir, né? Vai exigir mais deles. Por falar em persistência, gente, precisa fazer sempre da mesma forma, para que ela possa ir entendendo aos poucos como é que funciona. Como que funciona esse mundo? Como que é agora? Agora não é mais chorar ganhou. Chora, ganha. Não existe mais essa relação chora, ganha. Opa, a relação aqui está diferente. Eu preciso entender agora como é que está funcionando esse mundo aí de criança grande. O que é esperado de mim agora? Como que é esperado que eu me comporte nessas situações aí de frustração e de estresse? Tá? Na prática, então, ó. A criança está lá se esgoelando. Eu quero sorvete. Aí você fala para ela, não, filho, agora não. Agora está na hora do almoço. Mas eu quero. Você joga no chão, faz todo aquele estresse. Você fala para ela, não, já disse que não. Sorvete agora não, só depois do almoço. Aí ela aumenta a intensidade, ela amplia o repertório, ou seja, ela vai fazer mais coisas, ela vai tacar as coisas no chão, vai tentar bater em você, né? Ela aumenta a intensidade. Aí você, lá no pico da birra, fala para ela, ai, tá bom, eu te dou esse sorvete, toma, mas para de chorar. Gente, melou tudo, fez a caca. Estabeleceu a caca aqui, ó. A hora que você, lá no pico da birra, fala para ela, tó esse negócio aqui que eu não aguento mais, pronto, ensinou ela que é só chorar um pouquinho mais forte, um pouco mais alto, ou só fazer alguma coisa um pouco mais terrível, que ela ganha, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque dependendo de quanto tempo faz que essa relação aqui, ó, tá estabelecida, vai ser bem mais difícil da gente mudar esse comportamento, e vai exigir muito mais de você, e vai ser sofrido para a criança também, tá? Então, além do temperamento dela, depende de quanto tempo faz que essa relação está estabelecida. Agora, se diante dessa circunstância aqui, você falar para ela, pode fazer o que for, eu não vou te dar o sorvete, porém, eu vou te segurar, ou eu vou te tirar daqui, porque você está quebrando as coisas e não pode jogar as coisas no chão. Então, eu vou pôr você lá no seu quarto, lá na sala, para você se acalmar, e aí o sorvete só vai vir quando ela pedir bonitinha, quando ela pedir ok, legal, bacana, do jeito que você vai ensinar para ela depois, aí é diferente. Aí sim a gente começa a mudar a situação. Porque aí, com o tempo, ela vai pensar assim, não vale a pena ficar gastando toda essa energia, não. Nunca ganho. Aí a criança chega para você e fala assim, mãe, depois do almoço eu posso tomar um sorvete? Linda, maravilhosa. Aí você fala, pode, filha, claro. Ai, obrigada por ter falado desse jeito. Ela almoça, você dá um sorvete para ela. E ela vai aprendendo que existem outras maneiras de conseguir o que ela quer. Tá? Outro exemplo. Outro exemplo não, gente, desculpa. Como então fazer, né, ela entender? Lembrando que, se for uma circunstância em que ela não vai ganhar mesmo, Renata, mas meu filho é intolerante à lactose, é sorvete que ela quer de chocolate, não pode. Beleza, você não vai dar o sorvete, obviamente, porque ela não pode, e você vai ensinar ela a lidar daí com a frustração do não. Porque daí não vai adiantar ela te pedir adequadamente, por mais que ela peça linda, maravilhosa, fala, filho, mas você não pode tomar esse sorvete. Aí você vai tentar assim, existe algum sorvete que ela pode? Um sem lactose, de fruta, né? Então, olha, esse aqui não dá, mas tem esse, tem isso, tem tal coisa que você pode. Será que se a gente substituir fica ok para você? Mas, obrigada por você ter me pedido dessa maneira, né? É assim mesmo que a gente fala quando a gente quer alguma coisa. Vamos tentar negociar? E aí você vai conversar com a criança e vai dar a atenção que ela merece, que ela precisa, sob o comportamento adequado, né? Diante do comportamento adequado, para reforçar esse comportamento adequado, para que ele se fortaleça, para que aumente as chances dela vir te pedir as coisas adequadamente e diminui as chances dela te pedir as coisas sob condição de birra. Funciona com a criança bem pequena, tá? Esse tipo de conversa funciona. Só que a gente tem que entender que eles nem sempre vão assimilar as coisas de uma forma clara. Esse diálogo que eu estou colocando aqui para vocês, quanto mais velha a criança, mais tranquilo vai sendo, né? Uma criança muito pequena, às vezes ela não vai assimilar com muita conversa. Então, muita conversa, às vezes, não vai resolver. Se ela tem ali 2 anos, perto de 2 anos e pouco, 3 anos, você tem que ser objetivo e simples. E a sua atitude o mais importante. É você tirar ela do ambiente, é você conter ela quando ela está quebrando as coisas, é você pegar na mão dela para atravessar uma rua, por exemplo.
tá? Então, se ela não entendeu o que você está falando, volta 2 casinhas para trás, sabe, no jogo de tabuleiro lá, fica uma rodada sem jogar, né? Então, você volta lá para trás, fala, opa, peraí, minha criança não está entendendo o que eu estou falando. Volta para trás. Oferece ajuda para ela se acalmar. E aí, quando ela se acalmar, você pergunta, você quer um sorvete? Tá? Então, às vezes, você precisa lidar com o episódio da birra em si, ao invés de ficar dando sermão para a criança. E aí, se você percebe que você está explicando as coisas para ela, ela não está entendendo, para tudo e volta. Ó, vamos se acalmar primeiro? Vamos conversar? Tá? E aí, se ela fizer qualquer comportamento adequado, tipo apontar, vocalizar qualquer coisa, bebete, sei lá, né, do jeito dela lá, lambe-lambe, sei lá, qualquer coisa. Ó, eu vou te levar até lá e, sem um escândalo, você fala para mim se é isso que você quer. Mostra para ela. Ah, é isso, ok. É possível? Dá? Então dá. Porque daí você reforça que ela pediu de uma forma correta. Tá? Então, nem sempre precisa, gente, do sermão da montanha. Na verdade, nunca precisa do sermão da montanha. Quando a criança é mais velha, a gente vai dialogar com ela porque ela entende. Mas quando a criança é pequena, a gente tem que ir na atitude. É na atitude que vai funcionar, não é no verbal. Tá? Aqui, ó. As crianças precisam aprender através de nós, que elas podem sentir tudo que elas quiserem, tudo que vier, mas elas não podem fazer tudo que elas querem. Não é o sentir da criança que precisa mudar, é o agir, tá? Então, sentir, tá tudo bem. Mas como agir a partir daquilo, a partir disso que ela está sentindo? É um aprendizado que nós precisamos ter primeiro, para poder ensinar e ser o modelo. Porque o modelo sempre vai prevalecer. Não é sobre o que eu falo, é sobre o que eu faço com a criança. Então, a mãe lá na figurinha, volta lá na figurinha, ela fala assim, ó, ai, tá bem, eu te dou, mas para de chorar. Mas o falar para a criança, para de chorar, não vai controlar o comportamento da criança. O que vai controlar o comportamento da criança é o toma aqui o sorvete. Ela recebeu o sorvete na mão dela está fortalecendo a birra. Então, não adianta você falar 10, 20, 30 vezes a mesma coisa. Se você está dando o que ela precisa, o que ela quer naquela condição, você está reforçando, tá? Então, a atitude vai prevalecer, o nosso modelo sempre vai prevalecer. A forma como eu lido com as minhas frustrações, provavelmente será a forma como o meu filho vai aprender a lidar. Se eu melhoro e busco aprimoramento, os meus filhos também vão se aprimorando junto comigo. Mas se eu tenho um modelo de explosão, de grito e de descontrole diante daquilo que não vai bem, a criança também vai ser assim. Certo, gente? Espero ter esclarecido para vocês. Espero que essa aula tenha ajudado vocês a entender a birra sob o ponto de vista da criança, né? Sempre lembra de se colocar no lugar da criança e de imaginar como ela está se sentindo. Se você não consegue imaginar na situação do presente, volta lá no passado, pensa numa situação que você já vivenciou, uma situação parecida com essa. Como que você se sentia, né? Ou como que provavelmente você se sentiria na situação da criança. E vamos acolher sempre em primeiro lugar, em segundo lugar tentar resolver. Ok? Muito obrigada por estarem aqui comigo. Comenta aqui na aula o que você achou. Eu quero saber, você está vivendo uma situação como essa? Você tem um caso para me contar? Escreve aqui nos comentários. A gente tem algumas aulas ao vivo, que são aulas tira dúvidas. E também são estudos de caso. Você pode levar um caso seu lá para mim, que eu vou dar essa mentoria aí para você, vou te ajudar na prática. Porque às vezes a gente está vivenciando uma situação, fala, Renata, mas aqui, ó, nessa situação, eu não estou sabendo lidar. Eu não estou sabendo, assim, o que eu estou reforçando aqui da criança que eu não estou conseguindo enxergar, sabe? Por exemplo, aquela situação do sorvete. Às vezes a mãe não está percebendo que ela dá o sorvete para a criança, por mais que ela esteja pedindo para a criança parar de chorar, está reforçando esse comportamento. Então, você pode trazer para as nossas aulas de mentoria, que eu vou te ajudar a ir na prática a resolver a birra do seu filho. Tá bom? Muito obrigada. Continua comigo aqui. Toda semana tem uma aula especial para você. Até mais, gente. Tchau, tchau.